Boa tarde, Eliane. Boa tarde, ouvintes. Hoje, 5 de outubro, estamos começando mais um programa Fique na Pergunta. Muito obrigada pela sintonia, muito obrigada a você que nos ouve pela Vibe Mundial 95,7 FM e 660 do AM. Aquele que nos acompanha pela internet, pelo aplicativo, pelas plataformas digitais. Muito obrigada a você que ligou o rádio agora e a você que estava na companhia da Patrícia e da Viviane do programa Luz Dourada. Anote os nossos contatos, ouvintes, e mandem mensagens, interajam conosco. Façam perguntas que vamos tentar responder aqui no ar, mas se não for possível, responderemos logo depois do programa. Para falar comigo, o meu celular é o 11 98420 9959 e para falar com o Edgar, o celular é o 11 97274 7997. Na semana passada, recebemos a visita de 2 convidados super especiais. O Euclides Viana, que é um lutador e técnico de MMA, e a praticante de barras de axis, a Gorete Miciano. Eles contaram como as barras de axis foram transformadoras nas vidas deles. Eles compartilharam depoimentos que mostram como a consciência que a ferramenta de axis nos oferece e empodera as pessoas a superar qualquer desafio. Se você não ouviu o programa da semana passada, acesse o canal Fique na Pergunta, disponível no YouTube, ou acesse os nossos sites e confira como foi a entrevista com Euclides e a Gorete. É isso mesmo, querido amigo ouvinte. E nessa entrevista, o Euclides deu uma declaração muito interessante e muito impactante, que é uma realidade da vida de muita gente, eu acredito. Em determinado momento, ele contou que após perder várias lutas, ele pensou em desistir de competir, porque ele estava se sentindo muito envergonhado com aquela situação. Ele sabia que não estava perdendo por falta de treino, nem por falta de preparo técnico, mas o fato é que ele não estava conseguindo vencer, e aquela situação estava deixando ele constrangido em relação às pessoas com quem ele convivia e, especialmente, em relação aos atletas que ele treinava. A história dele inspirou a gente para trazer o tema que nós decidimos trazer hoje. Hoje nós vamos falar de um oponente, um obstáculo muito importante na vida de muita gente. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento. Para falar sobre esse assunto, é fundamental a gente começar refletindo e entendendo como nascem os julgamentos, de onde parte isso, de onde eles vêm, qual é a origem desse desafiante adversário, porque, vejam, no final dessa conversa, o que nós pretendemos, o que nós esperamos é que você, querido amigo ouvinte, entenda como é poderosa essa força para nos limitar. E também aprenda algumas ferramentas muito simples que poderão fazer com que a gente consiga se livrar dessa limitação com até muita facilidade. É importante que a gente saiba que nós somos seres únicos, por vários motivos, né? E um desses motivos é que nós enxergamos o mundo, vemos as situações da vida por um conjunto de lentes que nós vamos constituindo pouco a pouco, dia a dia. E é a partir dessas lentes que nós vamos colocando que nós vamos criando uma percepção das coisas, das pessoas, das atitudes das pessoas, dos acontecimentos da vida. Da onde que vêm essas lentes, né? Bom, elas vêm de muitos lugares. Ela vem, por exemplo, da forma como nós fomos educados, ou seja, as lentes que são originadas pela nossa família. Então, isso quer dizer o seguinte: os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, tios, sobrinhos, enfim, todos aqueles que convivem de perto conosco no âmbito familiar contribuem para que nós formemos a forma que nós enxergamos o mundo. Mas não é só isso. Nós também estamos sob a influência de amigos, do trabalho, do patrão, do chefe, do funcionário. Todos eles também vão constituindo mais um outro conjunto de lentes que vão se sobrepondo ao primeiro. Daí a gente pensa, bom, acabou. Não, não acabou. A gente ainda tem
as lentes que vêm da condição socioeconômica a qual a gente pertence. A gente tem também as lentes que vêm da influência que os dogmas religiosos nos colocam. Nós temos também as lentes que vêm das instituições de ensino pelas quais nós passamos, as escolas que nós tivemos a oportunidade de estudar. Nós temos também as lentes da profissão que a gente escolheu ou, em boa parte das vezes, da que a gente não escolheu, mas exerce. Essa é a realidade com a qual nós constituímos a nossa forma absolutamente singular e particular de enxergar o mundo. E é a partir disso que nós construímos os nossos julgamentos. Na programação neurolinguística, conhecida popularmente como PNL, nós temos uma expressão que, na verdade, não é nem uma expressão, é mais um mantra mesmo, é mais um pilar de sustentação dessa linha de pensamento, que diz a seguinte: mapa não é território. Qual que é a diferença? O mapa é a representação que nós fazemos de uma realidade, de um território. Essa representação muitas vezes é fiel, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, ela não é fiel, ela não é igualzinha ao território. Vocês querem ver um exemplo de como isso acontece? Se eu disser agora para você, amigo ouvinte, que não existe nem nascer e nem pôr do sol, o que vai acontecer? Possivelmente a maioria de vocês deve estar pensando agora que eu estou biruta, né? Que eu estou doido, que eu não estou batendo bem. Bom, se isso estiver acontecendo, você acabou de fazer um julgamento. E vejam, isso não é uma crítica. Nós somos educados para agir dessa forma. É esperado que nós façamos isso. O legal do Axis é que ele quebra com essa lógica de lugar comum, esse padrão limitante no qual nós somos formados de estar o tempo todo julgando a tudo e a todos. O Axis nos mostra que se você sair desse lugar de juiz, se você aceitar o meu direito a ter um ponto de vista, sem a necessidade de se alinhar e concordar comigo, não é isso, mas simplesmente aceitar, você vai me dar a oportunidade de explicar que o pôr do sol e o nascer do sol só existe da perspectiva de quem está na Terra. Se você pegar um foguete e sair do planeta, você vai ver que o sol está paradinho lá, quietinho no lugar dele, brilhando como sempre brilhou. Esse é o segredo que o Axis nos apresenta e é a partir daí que nós nos empoderamos para agir de uma forma diferente no mundo. Esse é um exemplo de expansão de consciência que é a proposta das ferramentas do Axis, não é, Eliane? É isso mesmo, Edgar. E esse assunto pode ser muito polêmico, mas quando você, ouvinte, está disposto a ouvir com uma escuta qualificada e não simplesmente ouvir por ouvir, mas disposto a ouvir e estar aberto para receber informações, você receberá consciência que o não julgamento pode fazer mágicas na sua vida. Então vamos lá. O que é consciência, ouvintes? O que é ter consciência? Muitos dirão que ter consciência é ter conhecimento. E, na verdade, são coisas bem diferentes. Na filosofia do Axis, consciência é quando você inclui tudo e nada julga. Nossa, parece que estamos diante de um conceito sistêmico, quando digo incluir tudo. Em um próximo programa, podemos explorar um pouquinho esse conceito sistêmico, mas infelizmente o tempo aqui é curto e queremos compartilhar muito mais coisas hoje, né, Edgar? Mas é isso, quando ficamos no julgamento, estamos diante da polaridade do que é certo ou errado, bom ou mal, feio ou belo, e assim por diante. Se você assume o lugar do juiz, se pega atraindo a energia que vem da definição de que isso é melhor que aquilo e atrai para você a energia limitante do julgamento. O Edgar apresentou de uma forma diferente aquilo que já dissemos aqui e vamos continuar repetindo várias vezes. Porque isso é consciência que se requer para mudar qualquer coisa na sua vida.
Só achamos que algo é certo ou errado, bom e mal, belo ou feio, porque temos um passado constituído de histórias. Na verdade, o certo e o errado, o bom e o mal, o feio e o belo, e todas as outras polaridades que fazem a nossa realidade neste mundo, não seriam premissas de cada um, ouvinte? Não seriam premissas de cada um diante das suas histórias, das histórias vividas? Agora eu tenho uma pergunta. Se nós não tivéssemos passado, teríamos esses pontos de vista que carregamos e lutamos para não abrir mão? Teríamos definições ou conclusões sobre as coisas e os acontecimentos da vida? O que estamos trazendo é que julgamos porque temos pontos de vista, temos definições, temos conclusões sobre tudo. E quando estamos no julgamento, levantamos barreiras, verdadeiros escudos energéticos que nos blindam, fazendo com que fiquemos totalmente isolados do nosso ser maior. Ouvinte, nós desconectamos do nosso ser, nos desconectamos dessa energia do todo, do universo. Esse conjunto de lentes, a partir do qual vemos o mundo, que é sempre bom lembrar, vem de um ponto de vista dos outros. Como Edgar comentou, do ponto de vista dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos professores, enfim. Tudo isso faz a gente acreditar que julgar é algo normal, que temos sim que julgar, como se o julgamento fosse algo adequado e natural. Mas não é, ouvinte. Vejam as crianças, elas não têm conclusão sobre as coisas. Elas não têm pontos de vista e elas raramente julgam algo. Elas apenas observam. E quando observamos apenas o que é, sem nada julgar, começamos a criar uma realidade muito mais leve para as nossas vidas. Ouvintes, guardem uma coisa muito, mas muito importante e fiquem na pergunta com isso que eu vou compartilhar com vocês. Nosso ponto de vista cria nossa realidade. Isto é física quântica. É o segredo do universo para você começar a ter tudo em sua vida. Um exemplo. Se você tem um ponto de vista de que para ter dinheiro precisa trabalhar muito, você vai ter que trabalhar muito para ter dinheiro. Se você tem um ponto de vista que só consegue dormir se tomar alguma medicação de tarja preta, você só dormirá se tomar a medicação de tarja preta. Se você tem um ponto de vista que não consegue um emprego porque não tem um diploma universitário, é bom você entrar numa faculdade agora, porque senão nunca vai arrumar um emprego. Percebam que nos 3 exemplos que eu dei, temos uma conclusão, temos um julgamento sobre algo. E aqui eu posso definir julgamento de forma muito simples. Podemos definir julgamento como sendo uma conclusão ou um ponto de vista fixo sobre algo. É isso mesmo, né, Eliane? Só que a vida não é assim, né? A vida não é fixa, a vida é movimento. Nada na vida é fixo, nada é estático. Tudo muda o tempo todo. Então, por que ter um ponto de vista fixo sobre as coisas? Mas tem mais 2 coisas sobre o julgamento que a gente não pode deixar de mencionar aqui. E a gente está com o tempo aí super apertado. Existe duas situações do julgamento que são ainda mais limitantes para as pessoas, né? Uma delas é o autojulgamento. O autojulgamento é terrível. A outra é como você encara o julgamento das outras pessoas. As duas são muito perigosas e muito limitantes. O autojulgamento, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Axis fala que a pior de todas as coisas que você pode fazer para o mundo é se autojulgar. Olha como é forte isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? No programa do dia 14 de setembro, nós falamos muito sobre a resistência. Uma das formas da resistência se manifestar é o autojulgamento. É uma força que te afasta da sua natureza, daquilo que você nasceu para fazer.
O julgamento dos outros, e principalmente o auto-julgamento, paralisa completamente as pessoas. Para vocês terem uma ideia de como ela é limitante, eu e a Eliane, quando a gente começou a falar sobre fazer um programa aqui na rádio, nós começamos a tratar desse assunto e a conversar aqui com a direção da rádio em fevereiro. Gente, em fevereiro. A gente só foi começar o nosso programa em setembro. E por quê? Porque não tinha a oportunidade de começar antes? Não. Porque nós paralisamos. Nós ficamos naquela energia do o que será que as pessoas vão pensar da gente? Será que a gente vai agradar? Será que a gente não vai falar nenhuma bobagem na rádio? Exatamente. Nesse programa que fizemos sobre a resistência, eu contei um pouquinho da minha história e disse o quanto eu me limitei por muito tempo, concordando e me alinhando com pessoas que passaram na minha vida, me dizendo que minha comunicação era péssima, que eu não era capaz, que eu não tinha habilidades comunicativas, enfim, me auto-julgando como sendo incapaz, como sendo menos, me desvalorizando, me autodestruindo e não valorizando a potência que eu e todos nós ouvintes somos, a potência de um ser infinito que tudo pode. Gente, quem está acompanhando o programa pelo site da rádio sabe que tem uma câmera aqui no estúdio e que a gente está, aparecendo não só em som, mas também em imagem. Quem me conhece sabe que para eu entrar num estúdio com uma câmera, teria que ser um estúdio de Hollywood. A iluminação tinha que estar perfeita, o som tinha que estar impecável, o roteiro tinha que estar revisado em cada ponto e em cada vírgula. E aí eu pergunto, tudo isso para quê? Se o que é mais importante é o conteúdo que a gente vai apresentar. As pessoas não assistem o vídeo porque a imagem está impecável. As pessoas assistem o vídeo por causa do conteúdo que você apresenta para elas. Mas a gente não faz. Por quê? Porque tem medo da forma como a gente vai ser julgado pelas outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que eu vou sair hoje e fazer um vídeo dentro do metrô com o metrô andando. E vejam, não tem nenhum problema se você escolhe fazer um vídeo dentro do metrô com o metrô andando. O que eu estou dizendo é que, para mim, não serve. Mas é uma escolha minha. Você pode escolher diferente. Você pode escolher da forma como for mais leve para você, a hora que você quiser. O quanto esse medo do julgamento e do auto-julgamento está impedindo a gente de colocar em prática a potência que nós somos. De mostrar para o mundo o que nós podemos fazer. Gente, qual é a sua natureza? Algo que é só seu. O que é que só você é capaz de fazer? Qual que é a mensagem que só você pode transmitir? O nosso poder é tão grande que, se nós ficarmos na pergunta, se nós convidarmos o universo, a partir da permissão, a nos surpreender, nós seremos capazes de conquistas que nós nunca imaginaríamos que nós seríamos possível conquistar. Infelizmente, a gente fica nessa limitação de mas para fazer isso eu preciso daquilo. Para ter aquilo ou outro, eu tenho que antes fazer tal coisa. E nessa, a gente nunca faz nada. E nessa, a gente fica só se julgando, tentando validar as expectativas da sua mente, que, olha, vamos combinar. Se as expectativas da sua mente tivessem que te levar para algum lugar, ela já não teria levado? Você já não teria conseguido se livrar dos problemas que você tem? Ou, o que é pior, dos problemas que você acha que tem? Então, gente, o que mais é possível que eu posso criar agora, imediatamente? O que mais é possível para eu começar a reconhecer tudo o que o universo quer me dar? E o que de fato é a minha natureza? Se nós partirmos do pressuposto que somos criados à imagem e semelhança do Criador, de Deus, da energia universal, enfim, dê o nome que quiser, que nós somos uma centelha da perfeição, quando entramos no auto-julgamento, é como se nós estivéssemos virando as costas para essa divindade. Como se nós estivéssemos dizendo não para essa centelha, para essa potência divina que nós somos. A filosofia Axis traz uma ferramenta bem interessante para te tirar do julgamento e do auto-julgamento. Quando percebemos que estamos nos julgando, ou julgando os outros, ou julgando situações que estamos vivendo, mentalizamos ou verbalizamos que tudo é apenas um interessante ponto de vista.
sem definir que aquilo é bom ou mal, certo ou errado, feio ou belo. Esta ferramenta nos traz consciência de simplesmente observar. Quando você estiver discutindo com alguém sobre determinado assunto, alguém que pensa de forma diferente da sua, ao invés de querer ter razão, diga mentalmente: interessante o seu ponto de vista. E quando estiver se julgando, diga mentalmente para você: interessante o meu interessante ponto de vista. Isso vai tirar você do auto-julgamento. Essa frase tem o poder de trazer a energia do julgamento à tona e destruí-la. Ela trará consciência de que aquela pessoa pensa daquela forma porque teve um passado que fez com que ela concluísse daquela forma. E você não precisa concordar e se alinhar com ela, nem reagir e resistir a ela. Apenas mentalize que é um interessante ponto de vista dela. E mentalmente diga a você mesmo: isso não serve para mim, eu escolho diferente disto, sem julgar. Perceba que você pode simplesmente escolher sem a necessidade de colocar um ponto de vista sobre. Apenas escolha o que serve para você e está tudo bem. Porque quando você concorda e se alinha ou reage e resiste, você estará criando barreiras energéticas e não estará receptivo para receber aquilo que o universo deseja te entregar. Seja grato por tudo, ouvinte, absolutamente tudo na sua vida, sem definições, sem julgar que a vida está assim ou assado por causa disso ou daquilo, ou por causa desse ou daquela pessoa. Lembre-se, tudo é um interessante ponto de vista. E quando você simplesmente escolhe, sem qualquer definição ou conclusão, você começa a criar algo diferente em sua vida. E aqui, querido ouvinte, eu convido vocês a usar as ferramentas do Axis, de acesso à consciência que trazemos aqui, e não precisa acreditar, apenas pratique e sinta se serve ou não para você. Esse é o convite do Access Consciousness e esse é o convite também dos ensinamentos da Cabala. Não precisa acreditar no que estamos dizendo, apenas pratique e veja se funciona ou não para você. Quer aprender mais sobre essas ferramentas, querido amigo ouvinte? Saber como colocar elas em prática no seu dia a dia, ter um despertar de consciência como você jamais imaginou ser possível? Você pode fazer um dos cursos dessa semana ou passar por uma sessão de barras ou de outros processos corporais do Axis. Amanhã, dia 6 de outubro, nós teremos o curso de barras de Axis em Santos. Então, você que é da Baixada Santista ou das cidades do Litoral Sul, amanhã, em Santos, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição no curso de barras de Axis comigo, Edgar Bin. Na segunda-feira, dia 7 de outubro, nós estaremos no ambulatório Caminhos da Cura. Nesse dia nós teremos o atendimento de várias ferramentas, não só de barras de Axis, mas também da cura reconectiva e do TQC Cura Quântica. Na quarta-feira, dia 9 de outubro, nós faremos uma roda de conversa. Então, se você tem curiosidade de conhecer mais sobre as barras de Axis, está aí uma oportunidade legal. Uma roda de conversa com o título de Mude de Vida com as Barras de Axis. É um bate-papo descontraído, informal, onde nós vamos tirar todas as dúvidas sobre as ferramentas Axis, mas especialmente sobre as barras de Axis. Então vai ser na quarta-feira, dia 9 de outubro. E na sexta-feira, dia 11 de outubro, o curso de barras de Axis em São Paulo com a Eliane. Então, dia 11 de outubro, curso de barras de Axis em São Paulo com a Eliane. E todos os dias, com hora marcada, atendimento de barras, facelift energético, processos corporais do Axis e constelação familiar. É só agendar. Todos os atendimentos e cursos em São Paulo são realizados no espaço Caminhos da Cura, que fica a 300 metros do metrô Vila Mariana, na rua Rino Pieralini, número 83. Se você se interessou, quiser saber mais, entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou acesse os nossos sites. O WhatsApp da Eliane é 11 98420 9959 e o meu WhatsApp é o 11 97274 7997. E os nossos sites são www.elianebin.com.br e www.edgarbin.com.br. E BIM se escreve da forma mais fácil possível: B de bola, I de irmã, M de Maria. Para saber mais sobre o Access Consciousness, também você pode acessar o accessconsciousness.com ou buscar o link do site deles no nosso site. Obrigada a todos pela audiência, obrigada, Jean, pelo apoio técnico. Tenham todos uma excelente semana. Uma excelente semana, queridos amigos ouvintes, e não esqueçam, fiquem na pergunta.